Olá pessoal, aqui é mais um vídeo do canal MPC Linguística. Eu sou Maurício Carvalho. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no meu sistema de mentoria no caso de alemão. Vou mostrar para vocês, mas a gente pergunta como é exatamente a mentoria, como funciona o sistema de educação aqui, de ensino de línguas em online, né, pelo Telegram, como funciona, que material você usa, como é que é, né? Então a mentoria, né, a base da mentoria, o lugar onde você vai treinar o idioma vai ser numa página online, uma página que está na internet, que eu vou passar o conteúdo para você, e você vai acessar o link aí, você vai trabalhar no seu computador com o material escrito que eu passar nesse link. É uma página do Google Drive, uma página de texto, fácil de editar, e que também tem uma edição ao vivo. Se você estiver editando, ao mesmo tempo que eu vou ver ali. Então, durante a chamada, a gente vai começar a chamada, a gente vai entrar na página, você vai entrar na página no seu computador, eu vou entrar aqui no meu, e ao mesmo tempo nós vamos editar em comum, junto, simultaneamente, o documento que contiver, né, o exercício, no caso, dado. Então, nesse caso aqui, eu fiz um exercício de alemão, para um aluno que está no alemão iniciante, quase intermediário, e passei aqui para o exercício para traduzir para o inglês. Isso acontece na mentoria também. Quando você pega, por exemplo, inglês e alemão, eu vou treinar o seu inglês, o seu alemão em inglês. Então, eu vou fazer exercício você traduzir do alemão para o inglês, ou do inglês para o alemão, em vez de trabalhar com português. Então, você vai trabalhar com duas línguas ao mesmo tempo. E na mentoria, tipicamente, o preço não aumenta se você tiver duas ou três línguas. Quiser fazer alemão, inglês, russo, inglês, italiano, sueco, alemão, italiano. Estou oferecendo latim e grego antigo também. E sob consulta eu posso oferecer uma mentoria introdutória em algumas outras línguas mais raras, inclusive línguas asiáticas, nas quais eu tenho uma fluência razoável para te ensinar, né, a parte que eu sei. Eu não tenho uma fluência avançada em muitas línguas, mas sob consulta, se você quiser mandar, tiver interesse em uma língua mais rara, da Ásia ou da Europa, eu posso oferecer uma mentoria de inicialização nesses idiomas. Aqui esse aluno, ele não pode fazer a chamada, teve um compromisso, então eu vou aproveitar para consertar, corrigir, né, o que ele fez e mostrar para você como é que é a correção. Então, uma chamada eu estaria aqui com você, a gente estaria abrindo a página, eu estaria vendo aqui o que você fez durante a semana. Entre as chamadas, eu passei essa atividade aqui, entre as chamadas você fica de trabalhar com aquele conteúdo. Então, aqui esse texto está em alemão, você teria que traduzir ele para o inglês, não para o português, seria fácil demais, já traduz para o inglês e pratica as duas línguas ao mesmo tempo. Aqui o aluno não terminou de traduzir o primeiro parágrafo. Né, o que ele faz, o que o aluno faz na mentoria fica em azul. O que eu faço fica em vermelho. Para depois a gente saber quem fez o que na mentoria. Então, deixa eu colocar aqui o que eu vou fazer aqui. Eu pinto de vermelho. Geralmente eu deixo em negrito também, eu gosto de deixar bem destacado. Então aqui a gente tem uma tradução parcial, o aluno não terminou esse parágrafo, né? Mariana schaute auf den starken Regen. Mariana schauen, né? Da schauen, né? É olhar, schauen auf, né? Olhar para. Então a gente tem aqui Mariana schaute auf. Aqui toma, como indica, uma direção, um movimento, né? Olhar se voltando para uma coisa. Aqui auf pede o acusativo, né? Então, schaute auf den starken Regen, né? Mariana, em inglês seria Mariana looked at the heavy. Em português, inglês você não fala strong rain, né? Você fala heavy rain. Então o aluno aqui traduziu bem, que ele soube traduzir idiomaticamente o starken Regen, que tecnicamente é chuva forte. Em português a gente pode falar forte também. Mas em inglês você não fala strong rain, você fala heavy rain, né? Heavy rain. Vor ihrem Fenster, na frente da janela. A gente fala na frente em português, não? Em inglês também a gente fala, né, outside her window, né? Então aqui, a gente tem aqui o segundo, né? Vor ihrem Fenster, né? Tecnicamente é perante, na frente da janela, né? Das Fenster, né? Janela, window, né? For, na frente de, pode ser antes também, né?
E aqui a gente tem ihren, né? Ihren, dativo masculino ou neutro, de ihr, que é o possessivo de sie, né? Ela, ou seja, possessivo de ela é aquele que pertence a ela, dela, né? A janela dela, na frente da janela dela, na frente da sua janela. Daí como continua aqui, né? Die Wette vorhersage, a gente tem aqui a palavra das Wetter, mais vorhersage, que vem de vorher, antes, mais sagen, dizer. Então, Wette vorhersage é a previsão do tempo. Die Wette vorhersage hatte zwar gesagt, né? Tinha realmente dito, die Wette vorhersage hatte gesagt, tinha dito, aqui é o passado mais que perfeito, tinha dito, assim como em português, você usa o passado do verbo ter, mas o particípio passado do verbo principal para indicar o particípio, é o passado mais que perfeito, tinha dito, como é que é tinha em alemão? Hatte, né? Equivale a had said. Então aqui seria the weather forecast had said. Esse zwar indica que é algo como realmente, de verdade, é bem verdade, né? Deve-se admitir a verdade, né? A gente deve dar o braço a torcer de que aquilo tinha sido dito pela... Então, zwar, né? Zwar é alguma coisa como deve-se admitir, né? É bem verdade, né? Então aqui, die Wette vorhersage hatte zwar gesagt, ou seja, é bem verdade que a previsão do tempo tinha dito, dass es heute Morgen ein paar Schauer geben würde. Dass, né, es heute Morgen, né, que hoje de manhã, ein paar é literalmente um par, mas significa uma pequena quantidade, alguns, ia ter uns poucos, né, ein paar, uns poucos, né, e shower, tecnicamente a palavra shower é que nem do inglês, shower é um chuveiro, mas significa também uma chuva intensa, tá? E é para shower, né? Chuva, um tipo de chuva intensa, né? Geben würde, né? O que é geben würde? Es würde, né? Geben, que é a expressão existencial do alemão. Es würde geben é haveria, né? Que em inglês seria there would be. Então a gente tem aqui admittedly, né? The weather forecast had said there would be a few rain showers, né? Or rainfalls. Or rainstorms. Aber niemand konnte ahnen, aber, né, que é o but, niemand, ninguém, konnte ahnen, ninguém podia prever, ninguém podia conceber, ahnen, né, ahnen, né, ninguém podia adivinhar, dass der Sturm so stark sein würde, dass der Sturm, né, so stark sein würde, né, no one could anticipate, que dá com dois S, né? That, o that no inglês é opcional. The storm would be so strong. Então você vê que no alemão, você pega o verbo would be e coloca no final. Would be equivale ao sein würde aqui, né? Würde sein. São as regras de posição das palavras em alemão. Tem um vídeo aqui no canal chamado Alemão, Posição das Palavras, né? Colocação das palavras. As regras, tem regras estritas em alemão para transmitir qual verbo vai no final, quando o verbo vai no final, vai no meio, né? Que palavra vai em que lugar. No, quando diz respeito a storm, would be so strong, né? Sie seufzte, seufzen, suspirar, né? To sigh,
Pouca gente sabe. Tá? Em inglês, suspirar, né? É to sigh. Olha a pronúncia aqui, sigh, né? Eu costumo dizer que o adulto, quando aprende uma língua, ele só aprende a pronúncia se você escrever a pronúncia para a pessoa, tá? Pode falar. Vários alunos meus, eu falei assim 10 vezes a pronúncia para a pessoa e não adianta. Assim, quando ele estiver olhando para aquela palavra e a ortografia da palavra estiver sugerindo uma outra pronúncia na cabeça dele, ele vai pronunciar de acordo com o que ele está vendo. Então tem palavras que a pessoa só consegue acreditar que é pronunciada daquela maneira se eu realmente escrever uma transcrição fonética do lado. Como eu falo, o adulto ele não aprende ele não ouve com a orelha, ele não ouve com o ouvido, ele ouve com o olho. Isso é uma regra que eu tenho na mentoria. Então eu gosto de transcrever as palavras que tem uma pronúncia meio contraintuitiva, especialmente no inglês, onde a pronúncia não bate com a ortografia. No alemão geralmente tem uma ortografia de onde você consegue derivar facilmente a pronúncia, né? Mesmo assim, por exemplo, uma palavra como seufzen, para o iniciante pode ser, aí você vê seufzen, né? Pode ser um pouco contraintuitiva. Então eu vou colocar aqui seufzen. Seufzen. É a palavra suspirar, né? É seufzen. Então a gente tem a mania de pronunciar o S como S, não, o S é pronunciado como Z em alemão. E o Z é pronunciado como TS. Então seufzen. Seufzen. Então aqui está sie seufzte. Né? Aqui um passado simples, esse T indica um passado simples. Ela suspirou. Sie seufzte, ela suspirou. Und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Und machte sich auf den Weg zur Arbeit. Né? Ela, she sighed and went, né? On the way to her work. Essa é uma tradução um pouco literal em inglês, né? Você não fala bem assim, mas é o que falou, ela se fez, né? Em alemão não tem como traduzir isso para o inglês literalmente, porque em alemão vai dizer machte sich. Ela se fez para o caminho, ou seja, ela se pôs a caminho do trabalho. Em português daria para se colocar, né? Não ela se fez, mas ela se pôs. Sie machte sich auf den Weg, né? Aqui a gente falava der Weg, que é o caminho, né? E zur Arbeit, né? Que vem de zu, que é para, mais der Arbeit, que é o dativo de die Arbeit, o trabalho. A palavra trabalho em alemão é feminina, então die Arbeit mais a preposição zu der Arbeit, ou seja, zur Arbeit, zu, né, se funde com, né, zu se funde com der, e a gente tem então, né, zur, a fusão da preposição com o artigo feminino dativo aí, der. Aqui indo para baixo, né, então aqui a gente vê que o aluno de mentoria aqui, ele conseguiu traduzir esse segundo parágrafo. Vamos ver como é que ficou aqui. Vou colocar aqui minhas famosas duas setinhas, sempre colocar essas duas setinhas. Né? Vamos ver o que aconteceu aqui. Auf der Fahrt musste Mariana immer wieder gegen das Lenkrad kämpfen. Auf der Fahrt, durante a viagem, né? Aqui a gente tem die Fahrt. Fahrten, né? A jornada, né? Que vem do verbo fahren, que é dirigir, né? Viajar, andar de veículo, né? A gente de Fahrt. Musste é Mariana aqui, né? Mariana musste é o passado do verbo müssen, que é precisar. Então, musste Mariana precisou. Immer vida, né? Immer vida literalmente é sempre de novo. A tradução seria toda hora, né? Vira e mexe.
Yeah, every now and then. Então é during the journey, durante a viagem, a jornada para o trabalho, não é uma viagem, não, durante a ida ao trabalho. Como ele está indo com um veículo, você não pode usar gang, que é a ida a pé. Gang é a caminhada, né? Spaziergang, é Fahrt, porque ida de veículo usa uma palavra diferente do que ida a pé em alemão, sempre, mesmo no substantivo. During the journey to work, né? Mariana. Aqui eu preferia usar had, né? O had to keep on fighting against the steering wheel. Né? Então aqui musste Mariana, né? Musste Mariana immer wieder gegen das Lenkrad kämpfen. Né? Das Lenkrad plural Lenkräder é o volante, né, do veículo. Que vem de das Rad, né, que é roda, mais lenken, que é direcionar. Esterçar, né? Lenkrad, né, roda que esterça, direciona o veículo. O alemão é uma língua muito lógica, né? Então, Lenkrad é o volante do veículo. Então, ela tinha aqui immer wieder gegen das Lenkrad. Gegen é contra, né? Sie musste immer wieder gegen das Lenkrad kämpfen. Então, aqui o verbo kämpfen. Lutar. Né? Que vem de der Kampf. Plural de Kämpfer. Que é a luta. Né? Der Kampf é a luta. Kämpfen é lutar. Kämpfen gegen, lutar contra, né? Ich kämpfe, né? Gegen den Feind. Eu estou lutando contra o inimigo. Aí. Então, durante a mentoria, eu não só corrijo, né, o texto, mas eu também dou exemplos de uso para ilustrar certos usos de algumas palavras que estão ocorrendo. Por isso que a gente fica um tempão. Então, o segundo parágrafo já passou mais de 15 minutos que a gente está no texto, né? Às vezes eu sou até mais detalhado ainda, porque durante uma chamada de vídeo a gente tem mais de 1 hora, às vezes, então eu vou dar cada detalhe, deixo tudo por escrito, porque a página da mentoria vai ficar para sempre para o aluno. Você pode, inclusive, baixar essa página em formato de PDF. Você pode baixar em formato de Word, você pode imprimir. Aquilo vai ficar como se fosse um livro para você. Tem um aluno meu que já tem mais de 1 ano. Tipicamente a gente tem 150 páginas, 200 páginas, 300 páginas, para alunos mais antigos, de conteúdo. É muito conteúdo. Toda semana eu vou passar um conteúdo pesado, né? Especialmente depois de alguns meses, quando a pessoa já passar do básico. E esse conteúdo vai ficar... Eu não vou explicar só verbalmente durante a chamada. Porque o que eu falo verbalmente, aquilo, né, o que eu falo da boca para fora, aquilo se perde no ar, né? Verba volant, scripta manent. Em latim, significa palavras voam, mas os escritos se permanecem, né? Então eu vou escrever as coisas aí. Daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você pode voltar para essa página mesmo depois que terminar a mentoria, né? A maioria dos meus alunos pega um plano aí de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, né? Para quem quer ter uma fluência avançada em mais de um idioma, eu recomendo que seja um período um pouco mais longo. Mas mesmo depois de terminar a mentoria, você pode usar, né, essas explicações que eu vou deixar por escrito para você se lembrar de regras regras e detalhes da língua e irregularidades que, se eu tivesse só falado sem deixar nada por escrito, você teria esquecido. Então o aproveitamento é muito denso na mentoria, né? Então aqui, né? Auf der Fahrt musste Mariana immer wieder gegen das Lenkrad kämpfen und nicht von der Straße abzukommen. Aqui a gente tem a estrutura zu, né? Estrutura que indica propósito. Sempre ensino bastante essa estrutura zu, né? Então falar tarará, né? Zu mais verbo. Equivale, né? Para, tarará, né? Fazer, verbo. Em português o verbo vai no meio, né? Tal coisa, assim, por exemplo, para abrir a porta. Die Tür zu öffnen.
né, para comprar uma casa. Ein Haus zu kaufen. Né? Aqui a gente tem uma oração final de propósito, tá na negação, é para não sair da estrada. Então está aí, nicht von der Straße abzukommen. Então nesse caso, zu vai aparecer aninhado dentro do verbo aqui, entre a partícula separável do verbo e o verbo, que aqui a gente tem o verbo abkommen, né? Que no dicionário você vai ver escrito tudo junto, abkommen. Né? Que eu estou separando com hífen para você visualizar que esse ab é uma partícula separável. Abkommen é você se desviar. Ab é para longe, né? Kommen é vir, indica movimento. Então você, abkommen, para não se desviar da rua, para não se desviar da estrada. Eu estava lutando contra a direção para não sair da rua, para não sair escapulir da rua, escapulir da estrada onde eu estava dirigindo. Na Mariana, vamos voltar aqui para cima para não perder de vista a parte de cima aqui. Mariana drückte ihren rechten Fuß langsam, né, auf das... Geralmente eu não repito a frase aqui, mas eu estou repetindo para ficar mais claro, né? Auf das Gaspedal, né? Ou seja, Mariana pressionou, apertou seu direito pé, né? Quem alemão direito vai antes, seu direito pé, seu pé direito, devagar sobre o acelerador. É uma frase bem simples de traduzir, né? Drücken, né? Apertar, pressionar. Vem da palavra der Druck, que é pressão. Já cuidado com Drucken. Drucken é pressionar, mas Drucken sem o trema, com o normal, é imprimir, tá? Fazer um trabalho de impressão. Imprimir um texto. Drucken é imprimir, né? Tanto que der Drucker é a impressora do seu computador, né? Der Drucker, né? Der Drucker. Drückt ihren rechten Fuß langsam, devagar, auf das Gaspedal. Gaspedal, é claro, é pedala, mas a palavra gás, que indica gasolina, né? Indica pedal que dá gasolina para o motor que faz acelerar. Nicht ins Schleuder zu kommen. Aqui tem mais uma estrutura, de novo. Nicht ins Schleudern zu kommen. Né? Para não entrar em derrapagem. O verbo schleudern é deslizar, derrapar. Aqui ele está substantivado. Ins schleudern kommen, né? Entrar em derrapagem. Entrar em derrapagem em português sou estranho, mas em alemão ele fica comum. Ins schleudern kommen, entrar em derrapagem. Aqui o verbo derrapar está usado como substantivo, então ele na verdade um infinitivo verbal usado como substantivo é um substantivo neutro. É por isso que a gente tem aqui ins, que vem in das Schleudern. Em o, né? In das, ins, vem de in das Schleudern kommen. Aber es half nichts. Es half nichts. Mas, não, esse é o sujeito it, né? Sujeito não existente, né? Mas, half é o passado do verbo helfen. Então, ajudou, nada, né? Mas não ajudou nada. Em português a gente faz uma negação dupla, e não ajudou nada, né? Mas não ajudou nada, né? Do verbo helfen, que faz, né, o presente hilfst. Tem um irregular no presente também, né? Hilfst. Hilft. Passado half. Passado composto hat geholfen, né? Ajudar.
e nichts é nada. Es half nichts. Ihr Auto beschleunigte zu schnell und sie geriet auf die andere Fahrspur. Ihr Auto, né? Ihr Auto, o carro dela, beschleunigte, né? Acelerou. Nicht beschleunigen. Acelerar. Ihr Auto beschleunigte zu schnell. O carro dela acelerou, né? Rápido demais. Zu schnell. Schnell é rápido, zu indica demais, em excesso. Você coloca zu mais um adjetivo, indica aquele adjetivo em excesso. Zu schnell, rápido demais. Zu groß, grande demais. Zu klein, pequeno demais. Und sie geriet auf die andere Fahrspur. Und sie geriet. Aqui, geriet é você cair, no sentido de você se enrascar, você se deparar, se enfiar, se meter numa situação. Vem do verbo geraten, né? Que é se meter ou cair numa situação, né? Geralmente usado aí como uma situação, uma série de situações. Então o verbo geraten, né? Ele tem o presente regular geretzt, segunda pessoa, né? Geret, é derivado do verbo raten, que é aconselhar. Passado simples gerit, e passado composto, né? Ist geraten. Und sie geriet auf die andere Fahrspur. Auf die andere Fahrspur. Né? Auf die andere, né? Na outra faixa de rodagem. Fahr, a gente já viu que é o verbo fahren, né? Que é ir com o veículo. Já viu Fahrt e tudo mais, né? Depois a gente tem Spur. Pode significar uma trilha, né? Uma trilha, uma faixa de rodagem, né? Pode significar trilho de trem também. Trilho é Gleis. Mas Gleis se refere a cada trilho, né? Spur é os dois trilhos juntos, fazendo uma estrada, né? Spur faz formar uma faixa, né? Que Spur tem que ter bordas. Spur é um caminho, né? Em alemão. Spur, né? Die Auto beschleunigte zu schnell und sie geriet auf die andere Fahrspur. Maria bekam Panik. Mariana, né? Bekam, o que é bekam? O passado verbo bekommen. Bekommen é become no inglês? Não, bekommen é to get. No sentido de obter. Né? Bekam Panik, literalmente ela obteve pânico, né? Ou she got panic. Em inglês soa um pouco melhor. Ela entrou em pânico, né? Mariana bekam Panik und trat auf die Bremse, né? Auf die Bremse treten, né? Pisar no freio. Aqui a gente tem o verbo treten, que no presente tem o regular trittst, terceira pessoa tritt, passado trat, e passado composto isto hat getreten. Dependendo se for transitivo é hat, se for intransitivo é ist. Pisar, né? Treten é pisar. Né? Auf die Bremse treten, né? Die Bremse é o freio. Existe até o verbo bremsen, que poderia ter sido usado aqui, né? Frear. Bremsen, né? Maria bekam Panik und trat auf die Bremse, aber es war zu spät. Aber es war zu spät. Mas foi tarde demais. But it was too late. Né? Aqui a gente tem Mariana stepped on the brake
on the brakes, but it was too late. Né? Então aqui tem a tradução para o inglês ainda. Fiz mais em português esse texto aqui, porque eu estou fazendo um vídeo para vocês do canal, né? Todo mundo que fala inglês bem. Então, mas o exercício aqui era traduzir para o inglês, né? Só que o aluno traduziu para o inglês. E a gente tá, no geral, tá bom aqui. In the travel, não diria, né? Diria in the journey, né? On the way. On the way, Mariana always must fight. No, Mariana had to keep on fighting with the steering wheel not to leave the street, not to fall off the street. So smooth on the roadway during the rain. Mariana slowly pressed her foot on the accelerator, or the gas também, in order not to get bogged down. Yeah, bogged down or not to slip off the highway, not to drive off the road. But it didn't help. Her car accelerated so fast. Accelerated too fast, né? Accelerated too much. Accelerated é fast, não precisa colocar fast. Accelerate só pode ser fast. Accelerated too much, and she got on the other lane, não line, né? Em inglês, lane. Lane é uma faixa de rodagem da estrada. Lane. Aqui tem uma palavra errada. Mariana became panicked. Não, Mariana panicked and hit the brakes. É o step on the brakes que eu não coloquei lá embaixo. Hit the brakes, stepped on the brakes. Então aqui na mentoria é assim, esse é um exemplo de como funciona a mentoria, né? Qual é a qualidade das explicações que eu dou. Às vezes eu dou explicações mais profundas, até da etimologia das palavras, como a palavra evoluiu, né, a partir do germânico antigo, como a sintaxe e a lógica daquela construção evoluíram desde uma língua antiga, né, quando for o caso nas línguas latinas, germânicas, se eu souber a história, né, for possível rastrear a história das línguas, né, eu estudo bastante isso, então eu tendo a ser bastante teórico, bastante explicativo para os alunos, porque eu acho que a teoria é muito importante. A principal razão pela qual as pessoas não aprendem idiomas hoje é justamente essa modernice aí, chinfrim, de dizer que tem que ensinar a língua sem gramática, tem que ensinar meramente através da exposição. Fica falando em cima da pessoa, coloca um monte de texto, música, que aquilo vai entrar no ouvido e o cérebro vai simplesmente decodificar tudo e uma hora você vai estar fluente, tá? Isso não funciona. O adulto não aprende assim. O adulto só tem uma vantagem em cima da criança. A criança sim, a criança aprende só por exposição. Né? Mas o adulto tem uma vantagem que a criança não tem, a capacidade de entender regras abstratas. Se eu chegar aqui e falar aqui, olha, o plural de, né, das Haus, a casa, é die Häuser, as casas. Né? Para uma criança de 4 anos, ela não vai entender isso aí, não vai entender essa regra. Ela só sabe que o plural de casa é casas, Haus é Häuser, em alemão. Uma criança de 5 anos que fala alemão sabe disso, mas ela não aprende conscientemente, ela aprende inconscientemente, ela não sabe o que está acontecendo ali. Então é por isso que no adulto não. No adulto você tem que colocar, olha, o verbo vai no final em alemão, o verbo vai no final aqui, tem que colocar o verbo aqui. Você vai falar, eu acho que ele vem amanhã, eu acho que ele amanhã vem. A palavra que vale a vem tem que vir no final, aí tem uma oração subordinada ainda. Orações subordinadas, o verbo vem no final. Então o adulto tem uma chance de entender essas regras, isso ajuda muito o adulto. Ensinando uma criança, isso não teria qualquer utilidade, porque a criança pega realmente só pela prática, não tem capacidade teórica, pelo menos não até os 9, 10, 11 anos de idade, né, de entender uma explicação abstrata, né? O plural é feito assim, o singular, não sei o que lá, o verbo vai no final. A criança não aprende assim. Então, na mentoria, que é feita para adultos, você aprende assim. Se você gosta dos meus vídeos, se você curte a maneira que eu tenho de ensinar os idiomas, né, procure entrar aqui na mentoria de inglês, alemão, tem russo também. Estou dando mentoria de línguas clássicas, italiano, sueco, francês, polonês e algumas outras línguas sob consulta, né? É só entrar em contato aí no meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo. E também não se esqueça de considerar, se você quer entrar na mentoria, você vai entrar também para o meu dicionário online, que é esse dicionário aqui. Como a gente está vendo aqui, né? Meu dicionário online faz parte da mentoria. O dicionário online é um dicionário temático multilingüe, que já tem 16 línguas europeias, né, línguas modernas, mais o latim
e o grego antigo, tem grego moderno também, tem croata, polonês, russo, catalão, romeno, italiano, francês, espanhol, português, inglês, sueco, holandês, alemão, e estou adicionando também árabe, chinês, japonês, hindi, turco e algumas outras línguas. Devo adicionar hebraico também, não deve demorar muito. E é um dicionário tudo organizado por temas, né? Então, organizado por matemática. Você vai lá no dicionário, você pode simplesmente, né, procurar uma palavra e você vai encontrar, por exemplo, aqui, ó, a gente está no adjetivo pequeno. Você encontra aqui pequeno em várias línguas, aí não só a palavra, mas ela vai estar circundada pelas palavras que têm a mesma semântica ou a mesma raiz, ou então tem o oposto. Também coloco muitos, eu coloco muitos antônimos, né? Muitos inversos ali. Então, tem o pequeno aqui, ó, pequeno, menor, pequenininho, né? Minundo, minúsculo. Como é que é diminuir? Quais são os verbos que fazem tornar pequeno? Ou tornar-se pequeno, né? Encolher, o mundo está encolhendo. Como é que você fala isso? Nas diversas línguas, aqui, ó. Die Welt schrumpft. Il mondo se está restringendo. Em francês, le monde rétrécit. Né? Aqui tá errado isso aqui em turco, né? Isso aqui não é. O mundo está encolhendo é outra coisa em turco. Tá errado aqui. Né? Daí como é que é, né? Em russo aqui é Mir zimajecie. Werden krymper, świat kurczy. Lumea se miccioreasa. El mundo se está reduindo. O cosmos se intemnete. Isso em grego clássico. Em grego moderno, o cosmos se ricnonete. Aqui está o latim e o grego estão sendo adicionados, né? Estão incompletos ainda, falta correção, mas estão aqui, né? Aqui está o árabe. As escritas que tem, as línguas que tem uma escrita diferente, elas estão na escrita original e em transliteração para você poder ler. Se você não conhece a escrita, mesmo que às vezes a escrita também não ajuda muito, como no caso da escrita chinesa. A escrita chinesa não tem como você derivar a pronúncia a partir da escrita, né? Então aqui está em chinês, né? Como é que é, né? Redução, né? Encolhimento. Está aqui em chinês, tem aqui, está em hindi, tem em japonês. Então aqui, como é que é? Olha, melhorar, né? Melhorar. Você tem que melhorar o seu trabalho. Como é que é? Né? Melhor, pior, né? Tá tudo aqui. Então não só são palavras, como também tem frases de exemplo que vão te ajudar a situar a palavra dentro do contexto. Como é que você usa aquilo numa frase, né? Como é que aquilo realmente ocorre numa frase verdadeira. Tem um monte de frases, né? Aqui, ó, você tem que melhorar seu trabalho. Du musst deine Arbeit verbessern. Tienes que mejorar tu trabajo. Die Dorjen ulucit, svoju rabotu. Du musst förbättra ditt arbete, em sueco. Musisz ulepszyć swoją pracę, em polonês, né? Mora te poboljšati svoj posao, em croata, né? Je moet je werk verbeteren, em holandês. Trebuie să vă îmbunătățiți munca. Yeah. Em catalão, has de melhorar la teva feina. Em grego, né? Em grego clássico, cre se beltiun to ergon su. Em grego moderno, prepena vertiosete tuduliasas. O grego moderno já tem transliteração também. Você vê aqui, o grego moderno você é capaz de pronunciar, lendo a transliteração. No grego antigo eu vou pôr a transliteração só quando tudo estiver pronto. Senão é um trabalho duplo enorme, né? De fazer tudo duas vezes, né? Em persa, né? Shoma boyad karehud ro behbud bakhshid. Em árabe é Halaik tahsin amalik, né? Sobre você a melhoria do seu trabalho.
Se bem que eu acho que tá, talvez faça o... Né, com outro verbo seja melhor. Bom, então é isso. Entre em contato se você quiser entrar, comprar só o acesso ao dicionário. Tem uma versão gratuita que tem aqui embaixo do vídeo, com um link para a versão gratuita desse dicionário, que é um pouco menor. Tem mais ou menos um quarto, 25% do dicionário. Mas já é interessante, porque esses 25% são os 25% mais básicos. Não são 25% aleatório. Eu peguei as palavras de maior frequência e coloquei numa versão básica para qualquer um acessar sem nenhum tipo de restrição. É só clicar no link e acessar sem nenhuma preocupação. E quem quiser comprar a versão completa, mesmo sem fazer parte da mentoria, é só entrar em contato por e-mail que eu passo para você as condições para você acessar, né, a versão completa que é paga, aqui mesmo sem você fazer parte da mentoria e meu PC. Se você quiser ter acesso a ambos, é só entrar na mentoria que você vai ter acesso ao dicionário multilingüe, né, que é chamado de intuicionário, um dicionário intuitivo que realmente facilita bastante a aquisição do vocabulário, que é aquilo que dá mais trabalho no aprendizado de línguas, especialmente línguas mais diferentes. Né, você tem o problema do vocabulário, são milhares e milhares de palavras. Agora, se as coisas tivessem organizadas assim, dessa maneira, tem um monte de outras coisas aí que eu não expliquei aqui nesse vídeo. Né, eu distingo uma série de detalhes e nuances que os dicionários por aí não distinguem, eu consegui distinguir aqui. Você vê aí umas setinhas, uns símbolos estranhos, aí símbolos têm significado, vão facilitar bastante, né, a sua compreensão do idioma. Então você entra em contato e faz parte, fica com a mentoria. A gente tem chamadas semanais de vídeo, né, aquela página online de exercícios e acesso ao intuicionário, ok? Então até o próximo vídeo.